Era isso, doutora Verônica, que você queria saber? Vamos lá. Tráfego pago é permitido para advogados? Sim, já falei para vocês que desde 2021. Pronto. Perfeito, doutora. É permitido o tráfego pago desde 2021, pode impulsionar, o que não pode é captação indevida. Eu falei isso aqui já para vocês. Vamos seguir aqui para a gente entender qual é a diferença, o que é permitido no tráfego pago, tá? Permitido impulsionar conteúdo informativo, anunciar artigo jurídico, promover vídeo educativo e divulgar explicação sobre o direito. Isso você pode pegar os criativos nesse formato e patrocinar do jeito que você quer, da forma que você quiser, tá? Seu benefício, ganhe o seu processo. E a promessa de resultado no marketing jurídico. Tá certo? Então, vamos lá. Olha, eu trouxe aqui para vocês uns exemplos de leads. Leads que a gente chama são os clientes que vêm da internet, tá? A gente chama de lead. Aqui são os exemplos de clientes que chegaram através dos nossos patrocinados, ó. O Lindovan aqui, 94, ó. Vim através da sua página sobre direito trabalhista. Ó. Esse cara aqui, ele pesquisou no Google direito trabalhista ou advogado trabalhista, apareceu lá aquela landing page que eu falei para vocês, e aí ele a landing page chegou aqui, tá? A Joseane, mesma coisa, ó, prefixo 79, ela consultou lá, apareceu a landing page, ela clicou. Aqui é a mesma coisa, tá? Essas informações de patrocinados são nos repassadas? As informações como, doutor? Eu não entendi, perdão. Olha só, Luiz, a mesma coisa aqui. Isso aqui foi do Meta Ads, ó. Tá passando lá um videozinho, é um estático esse aqui. Ele clicou e já veio direto para cá, o Luiz, tá? Esses são os exemplos. Olha só, o lead quando vem do orgânico, tá, pessoal? Lembra que eu disse para vocês que o Google Meu Negócio é bem, o meu Google Meu Negócio é bem ranqueado? Ele, quando vem de forma orgânica, ele está olhando lá, apareceu, o Google entregou de forma orgânica o meu site, olha como ele chega, ó. A Elizabeth aqui lá do Rio de Janeiro, ó. Ele vem dizendo aqui, ele não chega com mensagem, tá? Porque é orgânico. Então, lá embaixo ela falou, olha, vocês fazem reunião com potenciais clientes, ou seja, ela já viu o Google Meu Negócio, ela já olhou com que eu trabalho, já viu as minhas avaliações, ela já chega aqui para querer fazer a reunião, tá? Deixa eu ver aqui, doutora Verônica. Você está falando o que pode e o que não pode. Não são repassadas essas regras pelo site? Não, não, doutora, não é repassada essa regra, tá? Por isso que você tem que ter muito cuidado. Lá o tráfego, ele não é só para advogado, é o tráfego geral, tá certo? Então, quem tem que se moldar a regra da OAB somos nós, é a empresa que você vai contratar para cuidar do seu tráfego, tá bom? Ele não dá essa diretriz lá, porque é um tráfego geral. Ali o tráfego é utilizado para eleição, ou esse ano é ano de eleição, vai ficar muito caro o tráfego pago. É utilizado por empresa, é utilizado por todo mundo. Então a regra é a mesma para todos. A gente que tem que seguir o nosso regulamento mesmo. E tem mais, tá? Se a empresa que você fizer seu tráfego pago não cumprir esse regulamento, a OAB vai te punir. E não vai punir a empresa, porque é responsabilidade sua, né, definir o regulamento junto com a empresa que está fazendo o tráfego. Não tem nem como dizer assim, olha, foi a empresa que eu contratei. Não dá. A OAB reconhece que o responsável somos nós, tá? Então, voltando aqui, o lead vindo do virtual orgânico, ó. Ele não vem com mensagem, ele só chegou aqui com bom dia. Olha só, as empresas que. Doutora Demily aqui, quais são as empresas que fazem tráfego? Como contratar? Tem diversas empresas, tá? E tem que ter muito cuidado com isso, porque tem empresas e empresas. Eu já estou na quarta empresa aqui que cuida do meu tráfego. Agora está realmente uma empresa bem legal, tá? Eles entregam realmente, são especialistas na área trabalhista e previdenciário. Tá bem legal o trabalho, a gente conseguiu ajustar bacana. Depois eu posso divulgar eles para vocês, tá? Mas tem uma muito conhecida que é a V4, que fica rodando direto aí, tem outras.
Connect, tem várias outras empresas que oferecem esse serviço de tráfego pago. A dica que eu dou para vocês é contratarem empresas específicas no ramo de vocês, na atuação de vocês, tá? E fugir daquelas empresas que fazem falsas promessas, dizer assim, olha, você vai investir tantos reais aqui comigo e eu vou te entregar 50 contratos no mês. Foge desse cara que é mentira, tá? Porque para fechar o contrato não é só o tráfego, você tem que ter o tráfego e tem que ter um bom comercial para poder receber esse cliente e conseguir fechar o contrato, tá? Então não é o tráfego que fecha o contrato. O tráfego ele traz o bom cliente para você. É essa a função da empresa do tráfego pago, tá bom? Depois eu divulgo aqui para vocês no chat, tá? Vamos seguir aqui. Chegamos agora no final da nossa aula. A gente vai falar um pouquinho sobre produção de conteúdo. Pessoal, vocês querem dar uma pausa, uma respirada, ou posso seguir aqui, né? A gente já está com 2 horas e meia de aula. Me digam aí se vocês querem pausar um pouquinho. Pode tocar. Se deixar, eu falo o dia inteiro. Mas vamos lá. Vamos chegar aqui na produção de conteúdo, que eu acho que também é uma dor muito sofrida por todos, né? Como produzir, o que fazer, tenho vergonha, como vai, como é que eu posso, de fato, fazer essa produção de conteúdo. E aqui a gente tem como quebrar essa dificuldade, tá? Olha, essa parte é a minha mais desafiadora. Então vamos lá, deixa eu ver se eu consigo ajudar vocês aqui com um pouquinho da minha experiência aí. Eu nem sei quantos vídeos eu já gravei, mas desde fevereiro de 2024 tem muito conteúdo. E aí eu vou começar com vocês trazendo aqui o tipo de conteúdo que funciona, tá? Então já anotem aí, tirem um print, o que que realmente vale a pena a gente empregar ali tempo e energia, tá? Conteúdo educativo, é muito bom o conteúdo educativo, mostra autoridade, conhecimento técnico na área, então performa bem. Se você fizer um conteúdo educativo, né, seguindo a métrica que eu vou te ensinar daqui a pouco, performa muito bem. Conteúdo preventivo, que é quando a gente leva um problema e a gente traz a solução antes do problema acontecer. É extremamente, é extremamente entrega bastante. Ele performa muito bem, tá? Porque você já começa o vídeo trazendo o problema, né? Fui demitido. E aí você vai ali trazer a parte preventiva ou até a solução do problema, tá certo? Conteúdo explicativo também é excelente, performa bem quando você está explicando, por exemplo, uma decisão que saiu no jornal. Um caso, tipo, a gente viu agora recente aí o caso da escala de 6 por 1, que foi um dos nossos conteúdos que viralizou, né? O fim da escala 6 por 1 tá na alta isso, tá no hype das notícias. E aí eu trouxe lá a escala 6 por 1 e expliquei o que que seria, qual seria o impacto. Deu mais de 1 milhão de visualizações, tá? Respostas e dúvidas, né? Perguntas e respostas. É legal também, performa muito no TikTok, no Kawaii, tá? Você traz uma pergunta e logo depois traz a resposta. Ou você traz assim, tantas coisas que você precisa saber. Então, é legal, performa legal também. Olha só, comentários sobre notícias polêmicas. Também tem algumas notícias que circulam, a gente traz essa notícia para cá e não é para explicar a notícia, é para dar a sua opinião. E aí está a diferença do conteúdo explicativo para o comentário de notícias e polêmicas, tá? Ali você vai se posicionar sobre a polêmica. E aí, o seu posicionamento vai fazer com que o seu vídeo conecte com pessoas que concordem com você, tá? E por último, o que está ali no auge é a live. A gente já falou um pouquinho aqui de live, mas vou falar mais resumido aqui para frente, tá bom? Então vamos seguir. Todo mundo já tirou o print aí? Vamos lá. E aqui começa a parte prática de fato. Como criar o roteiro para um vídeo, para um conteúdo. E aqui eu trago essas etapas para vocês, tá? São 5 etapas. O primeiro ponto do seu vídeo é você criar um gancho, tá?
Ninguém aguenta assistir conteúdo que o advogado começa assim: Oi, boa tarde, eu sou o doutor Tiago, sou advogado trabalhista. Isso não vende há muito tempo. Isso vendeu lá no início, lá em 2020, 21, quando os advogados aí começaram a chegar na internet, isso ainda vendia. Hoje não vende mais. A nossa vida hoje está muito acelerada. Então, é comprovado cientificamente que a gente assiste apenas 3 segundos do vídeo. Então, do primeiro segundo ao terceiro, você tem que fazer com que esse público tenha vontade de continuar assistindo o seu vídeo, tá? Traz uma polêmica, por exemplo, traz um número, 1 milhão de pessoas. Aí logo depois traz o problema. Aí a pessoa vai querer saber, por 1 milhão de pessoas, o que foi que aconteceu? Tá? Algo do tipo, né? Você traz ali aquele gancho e aí você prende o telespectador e você traz o problema, depois explica como funciona, orienta no final e o importante, CTA, que é a chamada para a ação. Todo conteúdo precisa seguir essas 5 etapas, tá? É isso que vai construir um conteúdo legal, um conteúdo que pode viralizar se você fizer nesse formato, com um conteúdo bem fácil de entender, bem atual e com criatividade, tá? 2 pontos mais importantes: gancho e CTA, o início e o final, tá? Às vezes a gente não traz a explicação, a gente traz o problema e a orientação. Por exemplo, traz o gancho, conseguiu segurar a pessoa ali, e você traz um problema e orienta para evitar esse problema no futuro, ou traz a solução do problema e chama para CTA. Às vezes a gente traz o gancho e o problema, a gente só explica por que aconteceu aquilo, e aí você puxa para CTA, tá? Sempre tem que ter gancho, problema e CTA. E aí você pode colocar explicação, orientação, ou só orientação. Tá certo? Quando vocês começarem a praticar isso, tá? Estar no digital é praticar todos os dias, tá? Ah, Thiago, eu não sei gravar vídeo, eu não sei como produzir. Não tem problema. Faz de qualquer jeito. É melhor fazer de qualquer jeito do que não fazer. Conforme você vai fazendo, você vai tornando aí de forma prática, você vai conseguindo ter uma noção, ter melhor a sua criatividade para criar os vídeos. A criatividade, ela, a gente não nasce com a criatividade, ela é treinável, tá? Ela é treinável. Olha só que o doutor Renan falou, feito é melhor que perfeito, é exatamente isso. Voltando aqui, a criatividade, ela é treinável, ninguém nasce muito criativo, você treina a criatividade. Então, como é que você vai treinar? Pesquisando muito na internet, você vai olhar os grandes vídeos que estão estourados aí, que viralizaram, tá? Você pode vídeos fazer de uma forma diferente. Vocês estão vendo ainda a minha. Ah, tá, voltou aqui. Então, vocês podem pesquisar na internet, ver qual foi os vídeos virais aí que viralizaram, copia o formato ou faz de uma forma diferente, mas fala a mesma coisa. É muito bom a gente pegar já esses exemplos e reformular eles. O que que eu faço aqui no escritório? Quando tem um conteúdo que viraliza, eu reproduzo mais de uma vez ele, porque eu sei que o outro vai viralizar, se não viralizar, vai ter a metade pelo menos, ou seja, se ele entregou 1 milhão, ele vai entregar 500 mil, então já é um número expressivo, e eu fico fazendo 2, 3, 4 vezes sobre o mesmo assunto com uma forma parecida, tá? Então, para vocês iniciarem, copiem, vão lá, quem é os maiores players aí do segmento de vocês, copiem tendo essa formatação de conteúdo, tá? E aí eu vou deixar depois um desafio para vocês, e daqui a 30 dias vocês vão me mandar aí uma mensagem para dizer se fizeram ou não. Foi como eu comecei, foi como eu destravei, tá? Eu vou dizer logo aqui esse desafio. Vocês têm que começar um desafio em fazer 60 conteúdos em 30 dias, tá? 2 conteúdos por dia. É muito, é puxado, mas tem que fazer. Isso vai te condicionar para destravar e vai melhorar absurdamente o teu posicionamento no vídeo, tá?
Então pega, começa a gravar esse desafio 60-30. Ele pode ser vídeo e pode ser estático, pode ser com uma foto sua, pode ser só com as palavras, mas a ideia é que a gente faça cada vez mais vídeos para que você possa desenvolver isso. Eu tenho certeza que se você fizer os 60-30 no segundo mês, você já vai estar bem tranquilo para fazer os vídeos. Então, doutora, vamos lá, vamos começar. Aquilo que eu lhe falei, vamos escolher o nicho, vamos preparar as armas aí, fazer uma boa logo, foto profissional, vamos determinar isso, começar a gravar conteúdo para depois que a gente gravar já tiver uma prateleira lá na sua rede social, a gente começar a patrocinar, tá? Primeiro tem que formar a autoridade lá da rede social para poder começar a impulsionar. Eu não indico que já comece impulsionando, tá? Pronto, foto profissional você já fez. Então, só falta alguns detalhes, já dá para a gente começar, tá? Tenho certeza que você já vai estar saindo na frente de muito advogado. Vamos seguindo aqui, depois que eu já dei a formatação de como fazer um vídeo, um conteúdo, a gente tem aqui esse calendário editorial, tá? Esse calendário é muito importante, você precisa ter uma frequência. Então, o que que eu indico para vocês? Fazer 60 conteúdos em 30 dias e depois manter essa frequência de pelo menos um conteúdo todo dia. Inclusive sábado e domingo, tá? Lá no Instagram, no Facebook, no TikTok, a gente pode programar as postagens. Então, você pode pegar 7 conteúdos e programar para os 7 dias da semana, sem problema nenhum. Vamos ver a doutora Isabel aqui. Doutor, o que você considera melhor? Mudar o perfil que já possui nas redes sociais ou criar um novo? Vamos lá, Isabel. Depende de como vai ser o seu posicionamento, tá? Eu, quando iniciei, me fiz essa mesma pergunta. E eu preferi começar o meu Instagram profissional e deixar meu Instagram pessoal à parte, tá? Porque, como eu lhe falei, a gente tem que direcionar esse Instagram, essa rede social, de forma profissional para o seu público. Então, você tem que postar lá 80% da sua vida profissional, das suas conquistas, do seu dia a dia, da sua informação, e só 20% da sua vida pessoal. Então, quando a gente está ali com o mesmo Instagram, não tem jeito, a gente vai postar foto de festa, de comemoração, que não conecta com o teu público. Ele está ali para te consumir pelo teu conhecimento jurídico, com a possibilidade dele te contratar o dia que ele precisar. Então, assim, eu prefiro dividir. Dá certo um Instagram só? Às vezes dá, a internet não é uma fórmula exata, tá? Mas no meu posicionamento, um posicionamento mais conservador, eu prefiro dividir, tá? Veja alguns perfis no Face, misturar profissional e pessoal. Então, eu não gosto, tá? De misturar, tá certo? Eu acho que afasta um pouquinho, porque o que eu quero não é fã, eu quero cliente, né? Eu preciso que ele compre a minha imagem, compre a minha pessoa, goste de me acompanhar, mas eu preciso que ele vire cliente, tá? E não só um fã que quer ver o que eu estou fazendo no final de semana, qual é a bebida que eu bebo, para onde eu frequento, tá? Então, por causa disso, eu prefiro dividir, tá? Mas a gente tem grandes players aí que usam somente o Instagram, tá? Pode ser que dê certo. Eu não gosto, tá? É um posicionamento meu. Pronto, esses perfis não são de advogados. Então, aí a gente tem que realmente se posicionar de forma profissional, certo? E quando a gente traz o pessoal, não tem jeito, a gente acaba, né, momentos ali que a gente vai postar uma coisa que a gente quer e que não conecta com o teu público profissional, tá? Organização mensal, como eu falei, vocês têm que ter essa organização mensal, tem que fazer 60-30, a partir do segundo mês faz um conteúdo por dia e manter essa, essa frequência, tá? E aqui planejar 30 dias, que é o desafio 60-30, tá bom? A estrutura de funil ético, o que que é isso, tá, pessoal? Para vocês entenderem mais o que que é funil. Acho que o Renan me perguntou no início da nossa aula. O funil, na verdade, é como o lead, é como o teu cliente vai chegar na tua rede social, tá? O que que acontece? A gente tem vídeos que o conteúdo vai atrair esse cliente para a tua rede social. Esse se chama conteúdo de topo de funil,
que é um conteúdo mais geral, traz uma polêmica, traz alguma coisa do tipo, chama a atenção do teu cliente para aquele assunto. Esse topo de funil vai trazer a massa para tua rede social. E aí aquele cara vai ficar ali, tá? Quando a gente começa a produzir os stories, por exemplo, já traz ali a confiança, porque ele começa a comprar a tua imagem, começa a comprar o advogado que você é, o que que você faz no seu dia a dia profissional, alguma coisa ali da sua vida pessoal, e aí ele começa a ter a confiança em você e no seu trabalho. E aí que tá, o dia que ele decide e precisa do teu serviço, ele vai te chamar para conversar, ele vai te mandar um direct, vai te falar alguma coisa na tua live, vai te procurar. E aí inicia a conversa, essa seria a trajetória do cliente. E por fim, você tem que converter esse cliente em contrato. Então é exatamente esse funil, é assim que acontece a venda nas redes sociais. Conteúdo geral para atrair o público, stories para ganhar confiança, espera a ação, trabalha o cliente e fecha o contrato, tá? É mais ou menos, em regra geral, isso aqui pode ser mais aprofundado, mas como a gente está iniciando agora, a gente vai deixar assim de forma geral para vocês entenderem, tá? Conteúdo para atrair, stories para confiar, conversa, fechou o contrato, bom? E aí vem essa parte final do funil aí, né? Que é como transformar esses seguidores em clientes. Depois que a gente já fez todo esse trabalho, chegou lá no digital, já está bombando lá, já tem vários seguidores, o pessoal já está chamando, e aí começa uma nova dor. Como é que eu vou abordar esse cara para virar contrato? Como é que eu vou fazer? Tá? A gente tem que utilizar uma linguagem correta para que você possa realmente fechar esse contrato. Não pode ser direto, você tem que fazer perguntas abertas. Ele vai te chamar e aí ele vai te perguntar: doutora, eu estou com esse problema, como é que funciona? E você vai começar a perguntar para ele: olha, mas qual foi o motivo disso? O que que aconteceu depois? Deixar ele contar a maior quantidade de história que ele tiver. Depois que ele contar toda essa história e você conseguir ali conversar, explicar para ele resumidamente quais os direitos que ele tem, quando ele se sentir seguro, quando você já conseguiu ali fazer um atendimento humanizado, né, conseguiu acolher ele, o acolhimento é quando a gente se importa com o cliente. Poxa, seu fulano, que pena, isso realmente é muito injusto com você, mas a justiça está aí para isso. A gente está aqui, a gente repudia esse tipo de situação, a gente realmente não gosta, a gente luta contra esse tipo de situação, ou seja, você vai se conectando. Aí, se ele falar de onde ele é, se você conhece a região, fala: olha, muito bacana, já fui aí muitas vezes, gosto de tal lugar, vai criando conexões com ele. Se ele tiver lá falando alguma coisa específica que você tem conhecimento, conecta com ele, discute, às vezes até sai um pouquinho do assunto que é vender o contrato, ou seja, você está vendendo de forma indireta, sem ele perceber, porque ele está sentindo confiança, ele está ali, ele está te aceitando, ele está vendo que de fato você vai fazer um bom trabalho e você está vendendo, conversando com ele sem ele perceber. E aí, neste momento, quando você já conseguiu criar essa conexão com ele, você tem que chamar ele para a ação, que é: seu fulano, vamos fazer uma reunião online aqui para a gente conversar um pouco mais do seu contrato e já iniciar a solução do seu problema? Você tem um tempo agora para fazer essa reunião? Aí geralmente ele está em casa, né, ou está no intervalo do trabalho e fala: não, posso fazer. E aí você vai fazer reunião virtual com ele. Eu aqui uso o Zoom, né? O sistema Zoom aqui, o aplicativo Zoom, que é esse mesmo que a gente está aqui na aula. Então eu consigo ali mandar o link para ele. Eu tenho um videozinho já que eu digo como é que ele baixa o Zoom, como é que ele entra. Então eu já tenho tudo isso aí mastigado para o cliente. E aí ele entra na reunião e na reunião a gente vai lá e conversa com ele, tá? Isso também funciona nas redes sociais, tá? Quando ele começa a interagir, quando ele te manda uma mensagem no direct, ou quando ele comenta no teu conteúdo, você chama ele lá no direct, começa a conversar com ele, e aí é o mesmo atendimento, como se ele tivesse
chegado de uma outra fonte, né? Você vai ter que acolher, deixa ele falar, vai fazendo pergunta aberta para que ele possa falar o máximo possível, até no momento que você vê ali a oportunidade que já criou a conexão, e aí você chama ele. No caso das redes sociais, a gente pede um número com DDD. Olha, você pode me mandar o seu número com o DDD para a gente conversar pelo WhatsApp, fica mais fácil, eu consigo ter mais ferramentas para te mandar aí o que você precisa. Aí ele deixa o número dele lá, a gente já chama ele no WhatsApp. É assim que funciona, né, o trabalho, transformar os seguidores em clientes, tá? Como eu falei para vocês aqui embaixo, a Stories vende, é o Stories lá no funil que gera confiança e vende, tá? Aqui está a primeira conversa com o cliente, que foi um pouquinho que eu já falei aqui para vocês, tá? Não pode assustar o cliente, não pode chegar logo e dizer assim, vamos logo fazer uma reunião para a gente fechar o seu contrato. Se você fizer isso, ele não vai para a reunião, ele dá uma desculpa, ou ele até faz a reunião com você, mas não assina contrato, vai embora, some. Então você não pode assustar ele, você tem que acolher a todo momento, por isso que as perguntas têm que ser abertas, tá? Gerar confiança, foi o que eu falei ainda há pouco. Vocês precisam conectar com o cliente. Como ele vai contar muita coisa, você vai fazer perguntas abertas para ele contar muita coisa, você vai ver o que você tem ali de conhecimento para conectar com ele, tá? Às vezes você está lá na reunião lá virtual e aí passa uma criança no vídeo. Aí você diz, olha, seu fulano, quem é essa criança aí? Ah, é meu filho, legal, chama ele aí, fulano de tal e tudo. E aí você anota o nome dessa criança. E em certo momento lá na frente, quando ele falar de alguma coisa que você puder tocar no nome do filho dele, você vai lá e toca. Ele vai dizer, olha, o Thiago lembrou do meu filho, né, que eu apresentei alguns minutos atrás. Isso gera conexão, mostra para ele que você está se importando com o cliente, tá? Então, quando você consegue fazer isso, ele percebe que não é golpe, até mesmo porque a gente alerta desde então, né, o golpe do falso advogado e tudo mais. Você vai lá e chama, também é o momento para chamar para fechamento, tá? Dois detalhes importantes, tá, pessoal? Não cobrem documento do seu cliente antes de assinar o contrato, tá? Se você cobrar o documento do cliente antes de ele assinar o contrato, ele tem um bloqueio, porque você vai dar um trabalho para ele de organizar documento, ele não quer isso, tá? Então ele vai ficar enrolando, não vai fechar o contrato, não vai buscar os documentos. Então não fale de documento ainda. Faz todo o acolhimento, faz o atendimento, faz a reunião e deixa ele assinar o contrato na reunião, de forma online. A gente utiliza aqui o ZapSign, que é a assinatura digital. Então, quando a gente está na reunião com ele, a gente já manda o link. Olha, seu fulano, você pode clicar e assinar, eu vou te ajudar a assinar na hora. Aí ele vai lá, assina o contrato. Depois que assina o contrato, a gente vai lá, chama ele, diz a relação de documentos e aí, como ele já assinou o contrato, já se comprometeu, ele vai dar o jeito dele de mandar o contrato, tá? Se você pedir o contrato, os documentos antes, ele não vai mandar. E aí eu trouxe aqui alguns erros comuns, já que a gente está falando aí de todo um caminho do digital até o fechamento de contrato. É o que eu já falei lá no início um pouquinho, anunciar sem estratégia, impulsionar post sem objetivo, né, que é justamente o caso da doutora Verônica, que vai começar. Primeiro, a gente tem que produzir o Instagram dela, o Facebook, fazer ali uma prateleira para poder começar a impulsionar. A gente tem que focar, tem que fazer intencionalmente esses vídeos como um acolhimento. Se você focar só na venda, 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 você não consegue converter o seu seguidor em cliente, tá? Um erro também é não conhecer as regras, tá? Então você corre o risco aí, se você não tiver esse embasamento de regras, de estar fazendo de forma errada e sofrer ali, né, algum TED ali da OAB e não filtrar o público adequado. Não adianta você oferecer um serviço para um lugar que ninguém quer comprar. Por exemplo, se eu vier com uma jaqueta daquelas que vem com aqueles negócios aqui que o cara usa lá no Polo Norte, aqui em Belém, cobrar ali o valor, R$ 1.000, eu vou conseguir vender isso? Não vou, porque a nossa cidade é muito quente. Mas se eu colocar essa jaqueta, esse negócio lá nos Estados Unidos, lá no Polo Norte, onde o pessoal usa com frequência, rapidamente eles vão comprar esse produto. Então,
é justamente isso, filtrar o seu público, direcionar para o público certo, tá? Bom, a gente concluiu o conteúdo desde o início, qual foi a evolução histórica do marketing, como a gente começar a se posicionar, quais redes sociais a gente pode utilizar, a forma, como criar. E aí eu trouxe isso aqui para vocês, tá? Já finalizando aqui, o advogado tem que voltar à tela anterior. Vamos lá. Erros mais comuns. Se você quiser, Verônica, eu posso compartilhar depois com você os slides, tá bom? Fique tranquila, é só me pedir, no final eu vou deixar meu contato aqui, aí me chama que eu compartilho com você, tá? Advogado que se posiciona, pronto, posso mandar também. Quem me mandar aqui no WhatsApp, eu vou deixar meu número no final e eu mando o slide, tá? Advogado que se posiciona, vende nas redes sociais, tá? Tem que ter posicionamento, tem que estar ali fixo o tempo inteiro. Quando você se posiciona na internet, você aumenta consideravelmente a sua demanda processual, tá? Enquanto você fechava 10, 20, 30 contratos por mês, a internet vai te proporcionar triplicar isso aí, tá? E quando acontece isso, você tem uma dor que eu adoro sentir, que é a dor do crescimento, tá? Tenho muitos clientes, como vou dar conta? Porque você já fez todo um trabalho e esse trabalho é sozinho. Você criou o seu perfil, trabalhou suas redes sociais, desenvolveu o posicionamento. Lembra que isso leva tempo e você tem que continuar fazendo as atividades do escritório. E aí, o que que acontece? Chega a hora que você fecha os contratos e você tem que entregar os contratos. Como é que eu estou acostumado a entregar 30 processos no mês, vou passar a ter que entregar 100 processos no mês. Não consigo fazer isso sozinho. E aí começa a dor do crescimento. Você tem que aumentar o seu escritório, tem que contratar para que você possa entregar o que você está vendendo. Senão, você joga todo o trabalho feito na internet fora, porque você não vai começar a entregar, as pessoas vão perceber que você é uma fraude, vão começar a fazer avaliação ruim, comentar lá de forma agressiva na sua rede social, e aí vai ser o efeito inverso, tá? Então, eu quis falar no finalzinho disso aqui que é muito importante. Não adianta só se posicionar na internet, vender muito, se você não consegue entregar, tá? E a estrutura, ela tem que vir antes do crescimento, tá? Ah, a estrutura ela tem que vir antes do crescimento. Então, se você começar a vender muitos processos, começa a pensar em contratar um estagiário para te ajudar, tá? Começa a pensar a contratar um sistema de organização de processo. Eu, quando estava no off, quando eu comecei no digital, que eu tive essa visão, que eu contratei o sistema de organização de processo, a primeira coisa que eu pensei, como eu vivia na advocacia pré-histórica sem sistema, tá? Porque de fato o sistema que organiza processo, organiza prazo, tarefa, os dados dos clientes, ali você consegue ler o seu escritório. Então é importante também investir nisso, tá? Aqui eu uso um sistema chamado ADVBox, mas tem diversos outros, tá bom? Sistema para receber mensagem otimizado no atendimento. Eu uso aqui o Chat Guru, foram aqueles chats que eu mostrei para vocês. Por que a gente usa o Chat Guru? Porque chega muita gente de todo canto, a gente tem muitas formas de prospecções aqui, orgânicas e pagas, né, remuneradas. Então chega muita gente e eu preciso que mais de um advogado atenda no mesmo número, para não confundir o cliente. Então chega em um número e esse sistema distribui entre os atendimentos aqui no escritório, tá? Então também é importante pensar nisso. Sistema de assinatura digital. Para você estar no digital, você tem a barreira da distância. Então, você tem que ter um sistema que o cliente possa assinar digitalmente o seu contrato, o seu documento. Então, tem que ter para começar no digital. Senão, não consegue ali fechar aquele contrato. E outro indispensável, que é a inteligência artificial, que a gente usa muito aqui no escritório, ajuda operacional, é a parte que produz aqui os escritórios conteúdos, produz na produção de peça e também me ajuda muito no marketing na produção de conteúdo. Lembrando que a inteligência artificial, eu uso o GPT, ele é complemento, ele não pode definir a sua estratégia, ele não pode ser 100% o conteúdo dele, é só uma forma de melhorar, de organizar, ele é complemento do seu conhecimento,
tá? Então, bastante cuidado com IA. Se for bem usada, ela é uma excelente ferramenta e indispensável nos dias de hoje, tá bom? Qual o momento de contratar para o seu escritório, tá? Quando você já tiver com uma alta demanda, né, o dobro que você vende hoje, você vai precisar setorizar o seu escritório. E como é que setoriza? Equipe, se vocês entendem, fui só eu durante praticamente 9 anos, né? Então eu não tinha estrutura nenhuma. Quando eu comecei a escalar na internet, comecei a conquistar clientes na internet, eu precisei contratar porque eu não dava conta. Então, eu fui contratando os estagiários para fazer as funções mais básicas e para me sobrar tempo para continuar atendendo, continuar fazendo audiência, continuar criando ali conteúdo para a internet. Aí o negócio foi crescendo, eu fui contratando advogado para fazer já as audiências que eu já não estava tendo tempo. Hoje em dia eu faço audiência também, faço sustentação oral, atendo o cliente, vou para o chat, eu faço um pouquinho de tudo, mas hoje muito mais tranquilo e mais direcionado e de forma estratégica, tá? Ah, primeiro você tem que delegar as tarefas mais simples, como eu falei para vocês. Como eu comecei com estagiário, que era um custo menor, eu comecei a delegar as tarefas mais simples. Depois eu fui graduando conforme a experiência desse estagiário, tá? Geralmente os estagiários aqui no escritório, eles passam na OAB, viram advogados nossos e seguem junto com a gente, tá bom? Dependendo da destinação da contratação, pode ser de forma administrativa, tá? Hoje em dia, bacharel trabalha muito bem porque é aquele cara que estudou, não conseguiu tirar o AB ainda, está naquele limbo ali, então você chama esse cara, ele está com todo gás para trabalhar, então ele dá uma excelente mão de obra. Pode ser de forma administrativa também, para cuidar de algum outro setor, pode ser estagiário ou o advogado, tá? Lembrando que quanto é, você trabalha com advogados, você tem menos tempo de treinamento, porque os advogados já chegam mais preparados. E aí, quando você tem só um time de estagiário ou bacharel, você tem que debruçar, determinar um pouquinho mais de tempo para poder capacitar a sua equipe, tá certo? Então, pensem nisso, tá? Vocês estiverem lá no digital, começar a girar, começar a vender, já comecem a ter isso na mente. Isso daqui não é custo, isso é investimento para você dar conta dos contratos que vão chegar, que você com certeza vai duplicar, triplicar aí com o digital. Bom, pessoal, estamos chegando ao final do curso. Foi muito bom aqui estar com vocês. Tivemos aí 3 horas de curso. E eu trouxe aqui no finalzinho, só para vocês entenderem, também uma prova social. Acreditar no que eu realmente falei para vocês durante essas 3 horas. Foi de coração. Eu gosto muito de conversar sobre esse tema, porque o digital mudou a minha vida, mudou a vida do meu escritório, mudou a minha profissão, mudou a vida da minha família, vem mudando a vida de quem trabalha comigo. Então, eu gosto muito de compartilhar isso e dizer assim: olha, isso aqui está funcionando, faz isso, eu estou conseguindo, você consegue também. E pode contar comigo. Olha, acho que não sei se vocês escutaram, um sininho já foi um contrato fechado, tá? Aqui, quando o meu comercial fecha contrato, eles fazem o barulhinho do sininho. E aqui eu trouxe para vocês o Thiago de 2015 e o Thiago de 2025, tá? Eu comecei numa salinha nesse local aqui, olha, nesse local, lá em cima no terceiro andar, inclusive lá que eu conheci o doutor Renato, que tinha um escritório lá também, a gente se conheceu lá e eu cheguei ali cru, sem saber muita coisa, e lá eu comecei minha advocacia, trabalhando muito, e fui construindo aos poucos aí a minha carreira. Tinha essa placa aqui com muito orgulho na minha porta. Lembro que fui eu que coloquei essa placa, muito emocionado, né? O primeiro escritório, e foi muito bacana. Aí, depois de tudo isso, e só vim conseguir sair dessa sala, melhorar o meu escritório, contratar mais pessoas, depois que eu comecei no digital. Tudo isso que eu falei para vocês aqui não está no livro, está na prática, tá? Está no teste, está no erro. Então, olha só, hoje, 2025, eu tenho esse escritório aqui no Vilagem Empresarial, que fica aqui na Doca. Olha como a minha porta ficou, olha, bem melhor que 2015. Isso vende bastante também nas redes sociais. A minha equipe, ó, quando era Barra Veloso, na época eu ainda tinha o meu sócio aqui, que era o Dr. Wander, criminalista, era eu,
era bem gordinho aqui na época, só queria saber de trabalhar, não dava tempo de malhar. E aqui eu tinha uma secretária e uma estagiária, tá? Essa era a minha formação do Thiago 2014, 2015 até 2023. E hoje eu tenho aqui uma equipe de 15 pessoas, somos 16 pessoas ao total contando comigo, que me ajudam a fazer isso acontecer, a estar com tanta frequência na internet, estar produzindo muito conteúdo, estar dando conta de entregar tudo que está vendendo. Então, assim, isso tudo por causa do digital. Tudo por causa do digital. Na época dos 9 anos que eu trabalhei, eu acumulei durante os 9 anos no off 1.000 processos. Era mais ou menos isso que eu tinha no final de 2023. Quando eu comecei o digital, eu tenho 2 anos de digital. Só nos 2 anos de digital eu já consegui acumular 1.500 processos. Hoje nós temos 2.500 processos distribuídos e atuamos aqui. Antigamente eu estava só no Pará, agora eu estou atuando em todos, estamos atuando em todos os estados do Brasil. E por fim, que eu acho que é a maior prova social de tudo, de todas, e eu estou aqui não é para vender curso, não é para dar um pitch de venda aqui, pelo contrário, eu estou aqui de coração realmente com a vontade de impactar na vida de vocês, profissionais de vocês. É com muito orgulho que eu vou abrir esse dado aqui pessoal aqui do escritório, tá? Isso aqui é o Simples Nacional, tá? Tem muito advogado que não recolhe imposto, né? E quando eu entrei para o digital, quando eu vim subindo muito o fluxo, eu já me organizei a parte financeira, já abri um CNPJ. E para vocês observarem aqui, nós começamos no digital em 2024. Naquele ano, o total da receita acumulada, esse aqui é o Simples Nacional, foi 475 mil reais, foi o que a gente faturou no ano de 2024, quando a gente iniciou no digital. 2024 foi um ano assim muito intenso, que eu trabalhei muito, mas veio a compensação em 2025. Esse aqui é o Simples Nacional de 2025. Nosso escritório faturou em 2025 1.268.000 reais, quase 3 vezes mais do que eu faturava antes do digital, tá? Então, hoje a gente pode dizer que nós temos um escritório milionário. A nossa prospecção esse ano é que a gente dobre esse valor e tudo isso graças ao digital, tá? Então, quero dizer para vocês que o digital tem um potencial gigantesco, tá? Vocês precisam realmente se dedicar a isso, precisam trazer isso como prioridade no escritório de vocês, para que vocês possam. Isso, pessoal, tem 2 anos só, tá? Ou seja, eu cresci em 2 anos o que eu não consegui crescer a metade em 9 anos no off. Bom, então vamos lá, deixa eu vou deixar aqui os meus contatos, ó, e-mail, telefone, pode me chamar que eu compartilho esse slide com vocês. E a rede social também. Deixa eu ver que ficou aqui algumas perguntas, né? A gente estava aqui. Deixa eu ver aqui. Doutora Demily, como superar os estados em que não é permitido audiência online? Contratar correspondente, não ter pessoalidade. Deixa eu te falar como é que a gente faz, tá, Demily? A gente tem duas situações. A gente pede a audiência online, tá? E aí vai ser negada e a gente entra com mandado de segurança. Muitas das vezes, lá no mandado de segurança, a gente consegue manter pelo menos a nossa participação de advogado online, tá? Quando isso não acontece, não dá tempo, a gente contrata um correspondente, só que antes disso, a gente faz uma reunião de alinhamento com o nosso cliente, tá? Então, na reunião de alinhamento virtual, tá eu, está o nosso cliente e está o advogado que vai representar a gente. Então, eu transfiro a minha autoridade para o advogado que vai representar, para que o cliente possa ficar seguro, se sentir seguro e acompanhe o advogado sem problema nenhum. Tá? É assim que a gente faz. Doutor, o perfeccionismo nas petições ajuda ou atrapalha o desenvolvimento? Vamos lá, doutora Verônica, é o seguinte, eu sou do tipo que menos é mais, tá? Hoje em dia, já diz as redes sociais, a gente está aí com a vida muito intensa, então quanto menos você trouxer ali muita coisa na petição, eu prefiro, tá? Essa é a minha forma de trabalhar.
Claro que tem que ser uma petição bem feita, bem organizada, objetiva, tá? Então, assim, o perfeccionismo, você pode treinar alguma pessoa, um advogado, né, para que possa fazer da mesma forma que você faz. E aí você vai começar aos poucos delegar as partes que você acredita que não é possível. Hoje em dia, se eu ficar 30 dias ausente, 60 dias ausente no meu escritório, ele vai funcionar da mesma forma. Ele vai continuar fechando o contrato, ele vai continuar fazendo audiência, ele vai continuar fazendo ali as sustentações orais, ele vai rodar normalmente. Só não vai receber alvará que eu tenho que ir lá no banco, né? Não sei se for direto na conta, tá? Mas ele vai rodar normalmente, porque eu consegui delegar e construir uma equipe forte que faz como se eu estivesse fazendo. Estou sempre olhando, revisando, construindo o processo junto, mas consegui delegar muita coisa, tá? Eu conheci todos esses escritórios, muito bacana ver essa evolução, amigo. Obrigado, Renan, muito legal mesmo. Assim, a gente caminha junto já há algum tempo, tanto é que eu gosto muito aí da nossa parceria, é o rei do previdenciário. Sua caminhada honesta e honrada. Obrigado, Camila. Você está no meu coração. Doutora Isabel, parabéns pela sua trajetória. Você nos inspira. Obrigado, doutora. Gente, muito obrigado, tá? Obrigado também vocês. Vocês realmente confiaram aqui. Ninguém sabia, talvez, quem era Dr. Tiago Veloso, né? Thiago, De Thiago, fato, eu sou muito presente nas redes sociais. E aí Thiago, vocês compraram realmente esse curso, né? Sem saber de fato o que eu ia entregar para vocês, mas eu acho que eu pude entregar aqui toda a minha evolução, a minha experiência ao longo desses 2 anos de digital. Espero que vocês tenham gostado muito e podem contar comigo, podem me chamar no WhatsApp, podem me chamar na rede social. Comece a me seguir lá e aí a gente vai interagindo. Eu vou ter o prazer de ajudar vocês aí nesse início dessa caminhada, tá? Vou deixar a palavra aqui com o doutor Renato Coutinho, nosso presidente. Diga lá, doutor. oi, Thiago, já estou aqui em casa, inclusive, né? Eu vim assistindo a aula, vim no carro, vim lá no escritório e acabei vindo para cá resolver uma situação também de condomínio. Eu sou também, como sabes que eu me meto em tudo, também estou aqui no gerenciamento da nossa administração de condomínio do prédio aqui. Eu queria deixar só uma mensagem aqui de agradecimento, tá, Thiago, em nome da TEP aí, e falar para os colegas aí que tudo que o Thiago falou aí é verdade, inclusive a evolução dele, embora ele esteja sonegando números aí, que eu acho que é muito mais do que isso, viu? Que ele está faturando aí. Eu Você conheci o Thiago desde o início da carreira dele, né? Justamente com o nosso outro amigo Wander, e criminalista, grande criminalista. E o Thiago sempre foi esse rapaz aí humilde, né? Competente, muito bom, que só veio crescendo. Então, essas dicas que o Thiago deu para a gente aí, do digital, e também umas pitadas de como fechar negócio, uma área de venda, né? A parte de vendas, posicionamento e marketing, tudo. Isso é muito importante, tanto para quem já está com o escritório montado, já com funcionários, como para quem está começando, colegas que estão começando aí. E a colega falou do perfeccionismo das petições. Assim, arrisco a falar, Thiago, né, porque nosso direito do trabalho, nossas petições, elas são boas, né, aqui no Pará, que a gente vê com colegas de outros estados aí, como funciona, as nossas são muito boas. Nós estamos na frente há muito tempo, a gente já usa nossas petições liquidadas há muitos anos, PJ Cálculo, agora enquanto outros estados estão começando. Então, nós estamos na frente. E o digital hoje é tão importante para quem está na advocacia, porque tudo mudou, né? O uso da inteligência artificial de forma responsável, isso é muito importante. A TEP sempre está fazendo curso, a gente sempre bate nisso aí. Nada substitui o nosso conhecimento. A inteligência artificial, ela é um objeto para nos auxiliar, para nos ajudar em algumas tarefas, mas ela não vai substituir o nosso estudo, o nosso conhecimento. Então é sempre bom ter cuidado. Nós estamos vendo matérias aí de colegas pelo Brasil, aqui no Pará ainda não teve isso, graças a Deus, sendo penalizados por estarem colocando jurisprudência que não existe, né? Então, esse cuidado temos que ter. Estou falando isso mais para os jovens, os experientes já têm essa noção, mas os jovens precisam ter essa ideia, tá? Então, Thiago, quero te agradecer mais uma vez, você honrando o nome da TEP aí,
esse curso aí. O Thiago também é especialista em cálculos, PJ Cálculo, ele é nosso professor hoje de PJ Cálculo. E já brevemente vamos fazer outro curso desse aí, né, Thiago? Tá? Opa, É o pedido do pessoal, tá, pessoal? Fora isso, quero agradecer e desejar sucesso para todos que estão assistindo e vamos colocar em prática o que o nosso professor colocou aí. Obrigado, Thiago. obrigado, gente. Obrigado, boa tarde para vocês. Bom final de semana. E até o próximo curso, hein? Vou guardar o contato de vocês aí na rede social. Até mais.